E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje nós vamos fazer uma análise do Valhas DX. E sim, você está vendo aqui os dois modelos do Valhas porque são exatamente os mesmos modelos, a única diferença são as cores, sendo o dourado o prêmio do Random Collection Volume 2 e o branco a cor que aparece no anime, que é o Bottleman do Iroha. Hoje eu vou fazer a análise deles e você deve ter percebido que eles já estão fora da caixa, já estão montados. Isso é porque um tempo atrás eu fiz uma live aqui no canal montando esses Bottleman e também a montagem do Valhas DX é basicamente a mesma montagem do Tansatan DX, porque a armadura acaba sendo a mesma, a única coisa que muda na verdade são os capacetes e as duas tampinhas que você adiciona aqui nas asas, nada mais do que isso. Então se você quiser acompanhar a montagem e a colagem de adesivos e um bate-papo que fiz na live, então eu vou deixar o link aqui em cima no card para que você possa ver essa live, beleza? É claro que eu vou mostrar a Star Beast Armor e tudo mais, mas por enquanto vamos começar com a embalagem. Eu quero mostrar para vocês a embalagem do Random Collection Volume 2 de Bottleman DX, dá pra ver que é um produto oficial da Takara Tomy. Aqui você vê Random Collection Volume 2. E o Valhas DX, a versão dourada, é o segundo prêmio. O primeiro prêmio a gente já viu é o Bottle Wyvern, que já fiz análise aqui no canal. E também temos aqui o Valhas branco, que é o do Iroha. A embalagem é legal porque ela evidencia aqui na parte de trás os elementos principais desse Random Collection, que são nada mais nada menos do que núcleos diferenciados. Nós temos para o Valhas um núcleo bem específico, nos dois na verdade, para que você tenha Speed e Control no mesmo núcleo. Bem legal que a Takara fez aqui com esse Random Collection para promover as vendas. E agora, visto a embalagem, vamos à análise dos dois. Então, antes de mais nada, vamos começar com a Star Beast Armor do Valhas DX. E para isso a gente vai precisar desmontar a estrutura dele. Pegamos a tampinha que traz aqui o emblema dele, um emblema muito bonito, aliás, olha, lembra um cavaleiro, não é? E colocamos, é claro, na garrafinha núcleo dele para que fique ali do ladinho, bem bonitinha. Dá para colocar também a tampinha reserva aqui. E sim, vai sobrar uma tampinha mesmo, relaxa. E agora que temos as peças aqui, a montagem da Star Beast Armor é super simples. A gente começa pegando os pezinhos e, embora seja a mesma armadura do Tansatan, você monta de uma maneira diferente. E isso já poderia ter sido feito com o Tansatan, mas ninguém se tocou na época. Tá aí a grande genialidade do design da Takara Tomy. Então, pegamos os pezinhos e deixamos assim, para que a gente encaixe o gatilho aqui nessa parte e fazer um suportezinho melhor. Encaixamos as asas nos bracinhos do mesmo jeito que você encaixa normalmente. E o encaixe é feito dessa forma, como se estivesse encaixando no núcleo mesmo. O mesmo do outro lado. E por fim, a cabeça é encaixada dessa forma. E ela é só apoiada ali, tá? Não precisa fazer muita força, não. Temos aqui a belíssima Star Beast Armor do Valhas DX. Se você quiser colocar as tampinhas sobressalentes nela, você também pode. E ela vai ficar com mais cores disponíveis também. Vou aproveitar e montar a versão dourada também. E agora sim nós temos o que eu sempre digo a respeito dos designs das Star Beast Armors da Takara Tomy. É uma aula e tanto de design. Se prestar bem atenção, o Valhas representa não apenas a constelação de Virgem, mas também uma Valkyria. Então se nós queríamos ver um Valkyrie na versão Bottleman, aqui está. Se fosse azul, seria a homenagem perfeita a Beyblade Burst, mas é para combinar com as cores do Iroha, o personagem, que temos a versão branca, que por sinal é muito bonitinha. Você vê com essas asas e essa montagem toda específica, mesmo sendo tão simples, tão mais simples do que outras versões, dá para sentir que teve ali um cuidado gigantesco ao você construir esse produto. Isso também vale para a versão dourada, que não deixa de ser muito linda. A versão dourada é o segundo prêmio do Random Collection e por isso tem o seu valor também, além de ser já um recolor de um dos Bottleman, que eu tenho certeza que muita gente que acompanha o anime com certeza vai querer ter. E não apenas isso, um dos detalhes mais incríveis que a Takara Tomy poderia ter feito é mostrar a sua criatividade na montagem das Star Beast Armors. Como comentei,
ele é a mesma estrutura do Tan-Satan DX. Mesmo assim, temos montagens muito diferentes para esses dois aqui, e você percebe o carinho que foi feito essa Star Beast Armor em específica. Afinal, você consegue montar os dois das duas maneiras, e isso é simplesmente fantástico. Parabéns a Takara Tomy pelo design tão cuidadoso e ao mesmo tempo tão interessante. Eu fico sinceramente impressionado como os caras pensam em tudo isso, além de incrementar um jogo tão incrível como é Borrowman DX, que agora a gente vai montar de volta no núcleo, e eu vou contar um pouquinho a respeito das principais características dos Valhas DX. Durin Cross. Como de costume, começamos encaixando aqui o gatilho, super simples de encaixar. Em seguida, os pezinhos, encaixamos primeiro na frente e puxamos para trás. Os bracinhos têm o mesmo encaixe de todos os Borrowman DX até agora, super simples. O mesmo do outro lado. Por fim, a cabeça e a tampinha do núcleo. O processo para a montagem do dourado é exatamente o mesmo, afinal é o mesmo Borrowman. Pezinhos, um braço, o outro braço, a cabeça e a tampinha do núcleo. Agora que montamos o Borrowman, vamos fazer uma breve análise do que eles podem fazer. Bem, como comentei, o Valhas DX é exatamente a mesma estrutura do Tan-Satan DX, como você consegue observar. A única grande diferença que dá pra ver realmente nele é a cabeça, que o capacete do Valhas é diferente da do Tan-Satan, e também as tampinhas que estão presentes aqui nas asas do Valhas, que não estão na do Tan-Satan, mas a armadura dele é perfeitamente compatível, como comentei no vídeo de análise do Tan-Satan. Outra coisa que você deve ter percebido é que o Valhas parece estar um pouco mais inclinado em relação ao Tan-Satan. Veja como o núcleo dele está mais para baixo em relação ao do Tan-Satan, que está mais reto. Isso é por conta da armadura e de como você posiciona as asas dele. O Valhas DX possui a mesma mecânica do Tan-Satan, que é possuir 4 rodinhas aqui que estão na sua armadura, isso para fazer com que você tenha mais impulso na hora de atirar. A ideia é você literalmente empurrar ele para frente na hora de lançar para que a tampinha tenha mais impulso, mas você pode regular o ângulo que você quer atirar com ele. Isso porque a asinha tem 2 encaixes específicos aqui no braço, e você pode deixar ela na parte mais baixa para que ele fique inclinada, ou na parte mais alta para que ele fique como tá o Tan-Satan agora, com ângulo mais reto. Se eu encaixar aqui as asas no ângulo mais alto, ele vai ficar retinho, diferente do outro que eu deixei na parte mais baixa, e você observa que ele está mais inclinado. Percebe a diferença dos núcleos aqui? Então você tem 2 configurações para que você utilize esse núcleo. Uma delas é para que você atire reto a tampinha, e outra para que você atire ela para baixo, para que ela deslize sobre a mesa, ou até mesmo ricocheteie na mesa para que atinja um alvo de uma maneira diferente. Não apenas na armadura, mas você também tem um detalhe muito importante no núcleo dele. Primeiramente, o que observamos aqui é que ele possui aquelas rodinhas dos núcleos Speed, então isso vai acrescentar mais rollers na estrutura do Valhas. Sendo assim, ele tem basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 rollers na sua armadura. Isso configura ele como um Speed Type, porque as tampinhas vão sair de uma maneira muito mais suave pelo núcleo, facilitando vários tiros em sequência, o que é bem legal para o Valhas. Outro ponto interessantíssimo e exclusivo desse Random Collection Volume 2 é que, se você prestar bem atenção no núcleo dele, vai perceber que ele é um núcleo Control, porque ele tem aqui nessa partezinha um encaixe para você colocar os canos curtos e longos que estão disponíveis para Borrowman, e aí sim você tem uma mistura grande de tipos aqui, porque quando você empurra a armadura para frente, você tem um tiro potente para imitar o tiro de força do Tan-Satan DX. Quando você vai atirar de fato, você pressiona o gatilho dele e você percebe que tem os rollers aqui, e os tiros saem mais macios para que você tenha mais agilidade na hora de atirar vários tiros em sequência. E ainda você pode encaixar um cano curto ou longo para ele, para que tenha mais controle na hora de atirar. Então você só vai engatar o cano aqui na parte de cima e puxar para baixo, e pronto, você tem um Valhas também com capacidade de controle. É claro que o cano curto ou longo só consegue ser encaixado na estrutura se você colocar a asinha na parte mais alta do braço, aí sim você vai ter o controle que você quer utilizando o Valhas DX. Outro ponto que tem que ser considerado quando você colocar um cano no Valhas é que você vai ter uma dificuldade em ativar a mecânica da armadura dele, porque você precisa empurrar ele para
pra frente, mas o cano tem um suporte aqui que faz com que o Bottom Man seja muito mais estável. Isso aqui vai dificultar bastante você atirar com ele usando a mecânica da armadura, porque o cano aqui vai atrapalhar. Essa é uma configuração que você utiliza com ele parado para que não tenha problema, para que seja de controle, aproveitando a característica de multi-type que ele oferece. A propósito, o Valhas dourado com esse cano longo dourado é lindo demais. Olha só que Bottom Man bonito que a gente tem aqui na coleção, mano. Simplesmente fantástico. Adoro como a Takara trabalha na combinação de cores e faz com que os Bottom Man sejam realmente compatíveis entre modelos já lançados. Muito legal isso aqui. Portanto, se você quiser aproveitar ao máximo a capacidade dos rolamentos que tem aqui na armadura do Valhas, minha recomendação é que você coloque aqui as asas dele na parte de baixo. E assim, você vai inclinar um pouquinho mais o núcleo dele para que ele consiga atirar e aproveitar os rollers, porque ele inclinado vai fazer com que as rodinhas da parte da frente dos pés também entrem em contato direto com o chão, aproveitando bastante essa habilidade da armadura dele. É claro que isso vai sacrificar precisão, porque afinal de contas, quando você atira, a tampinha vai bater na mesa e pode subir ou pode ir arrastando. Então, como utilizar o Valhas DX fica a seu critério. Você quer um tipo controle e utilizar um cano longo ou curto nele para que tenha mais precisão nos tiros? Você pode encaixar, mas você não vai poder aproveitar tanto das rodinhas que estão na armadura dele. Você quer um tiro um pouquinho mais forte, aproveitando-se da armadura dele para que você empurre ele e aí consiga mais impulso na hora de atirar, então você pode deixar ele um pouco mais inclinado e aproveitar os 4 rolamentos que tem na armadura. Muito, muito interessante. Outro ponto legal a ser comentado também a respeito do Valhas DX é a sua ergonomia. Ele é bastante confortável e mesmo com as tampinhas aqui nas asas, você consegue manipular ele de uma maneira bem tranquila, especialmente se você abraçar bem com as mãos. Olhando de trás fica um pouco mais fácil de você entender a questão de ergonomia, porque você pode colocar os seus dedos aqui e aqui em cima, para que você segure apenas nas asas dele e consiga manipular ele para empurrar desse jeito aqui. Você também pode colocar os seus dedos aqui na parte interna, mas não é tão recomendado porque ele acaba não sendo tão confortável assim. Eu prefiro colocar na parte de cima. Uma dica é que não se apoie aqui na parte das tampinhas, porque você vai perder muita precisão, já que as tampinhas tendem a ficar um pouquinho livres, elas giram aqui nessa estrutura, então pode não ser tão confortável na hora de atirar com o Valhas. Mas falando em conforto, uma coisa bem legal é o seu gatilho. Se você observar, é o mesmo gatilho do Tan Satan, e ele tem aqui uma curvatura bem legal para você apoiar 2 polegares e fazer com que o seu tiro saia bem tranquilo. A pressão necessária está nas 2 partes do gatilho e é muito, muito confortável atirar com ele. Agora eu dou também uma dica a respeito de conservação do Valhas DX. Para que a estrutura das asinhas dele aqui não fiquem tão frouxas com o tempo, não fique desmontando e montando ele várias vezes, porque com certeza essa parte deve desgastar bem fácil, porque é plástico, a gente sabe como é. Então a ideia é que você escolha um modo para ele e use esse modo para que não desencaixe com tanta facilidade assim. Dessa forma você pode conservar o seu Valhas DX um pouquinho mais. E agora com o nosso Valhas Multitype aqui, sendo um de controle e um mais voltado para força, vamos fazer alguns testes e ver como eles se saem, dar alguns tiros, derrubar alguns alvos. No final do vídeo eu volto para comentar o que eu achei da performance deles. Vamos começar então com o Valhas DX na configuração de força e eu vou colocar ele num jogo de boliche. Vamos tentar derrubar esses alvos aqui e ver como ele vai se sair utilizando as características da armadura dele. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Então a gente coloca a tampinha e manda ver. Ele não é exatamente confortável porque você precisa manipular ele com as 2 mãos. Mas funciona, cara, dá certo. Quase, liberei ali, vamos ver se a gente consegue. Uau! Mais uma. Quase, quase. Agora foi, hein? Ok, mas para testar as características de força do Valhas DX, vamos tentar derrubar essas 3 fileiras de alvos que nós temos aqui. Aí sim, vamos ver se ele tem um tiro forte utilizando a armadura. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Vejamos se a gente consegue, né? Ok. Interessante. O núcleo Speed não permite exatamente que ele tenha muita força no tiro. Mesmo você utilizando aqui o impulso da armadura, é um pouco complicado para ele.
Ó, bonito! Tirei da frente e... Mas ele é relativamente preciso. Mas agora eu quero ver a precisão do Valhas DX dourado que eu deixei aqui com o acessório do cano longo. Isso porque o núcleo dele permite o encaixe desse acessório, mas a minha maior curiosidade é saber se os rollers, os rolamentos que estão aqui nos suportes das tampinhas vão ajudar ou atrapalhar a precisão dele com o acessório encaixado. Outra coisa que eu quero verificar também é se a armadura dele é confortável o suficiente para a gente ter tiros precisos, e aí a gente vai fazer um jogo muito simples, que é basicamente derrubar os alvos em rosa sem derrubar os azuis. Vejamos como ele se sai. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Tô muito curioso para ver se os rollers vão funcionar ou vão atrapalhar, cara. Muito bom. O primeiro tiro foi muito bom, vamos ver o segundo. E o terceiro e último. Cara, é impressionante. Adorei. Eu tenho um teste final aqui, é um teste rápido que a gente fazia com o Bidaman, mas em Borrowman também dá muito certo. Fazer o tiro passar por esse corredor aqui e atingir só o alvo rosa no final. Ready Camp, Bottle Battle, Go! Vejamos se ele é preciso o suficiente. Ele é extremamente preciso. Agora que já testamos o Valhas DX, posso dizer o que eu achei da performance dele de fato. Ele é bastante confortável, a pegada dele na armadura é muito confortável para que você consiga fazer o tiro forte que você tem que fazer. Obviamente ele não é tão forte assim, porque afinal de contas o núcleo dele tem esses rolamentos, então eles não fazem a pressão necessária para atirar com força. Mas quando você empurra ele para frente, você sente que o tiro vai um pouquinho mais forte, e isso ajuda bastante na hora de você querer derrubar alvos que estão um pouquinho mais difíceis de derrubar. Gostei bastante da performance dele como força, achei ele super confortável para atirar e funciona bem, as tampinhas conseguem deslizar bem pela arena de Borrowman, apesar de que às vezes passa certa insegurança se você fizer muita pressão ao segurar as asinhas dele. Então você tem que segurar firme, mas não com força a ponto de fazer com que ele desencaixe. Já o Valhas na configuração de controle que eu havia colocado, é muito impressionante, porque os tiros saem não apenas muito suaves por conta dos rolamentos nos suportes, mas a adição do cano longo faz com que eles sejam redirecionados muito melhor, e aí você tem um tiro muito mais preciso quando combinadas as peças. É muito bom você atirar com ele. O conforto que você tem graças à ergonomia das asas também é muito bom, porque você consegue segurar ele de uma forma super precisa, e o gatilho dele principalmente é um gatilho que ajuda bastante na hora de você ter mais segurança para atirar. Então não é um gatilho que serve apenas para tiros fortes, ele consegue ser confortável. Outro ponto interessante também que eu preciso falar a respeito da armadura é que essa parte de cima do capacete do Valhas DX serve como uma mira perfeita. Você usa ela aqui para mirar diretamente no alvo que você quer atingir, e aí sim você tem a precisão que você quer, auxiliada, claro, pelo cano curto ou longo que você possa adicionar nele. Muito legal esse detalhe. Eu fico muito feliz de poder testar tantas configurações diferentes em um Borrowman que é tão versátil, e a Takara acertou demais no Valhas DX. Outro ponto legal de comentar é que o núcleo dele tem esses brilhos especiais aqui na versão dourada que, meu amigo, ficou muito da hora. Parabéns aí pelo design. Em resumo, é isso. O Valhas DX é um excelente Borrowman, não apenas que aparece no anime, que a gente quer muito comprar, mas ele é extremamente versátil. Você consegue encaixar um cano para ter mais precisão, você consegue alterar o ângulo aqui para que você atire a tampinha reto ou mais inclinado, você ainda consegue empurrar ele para frente para ter mais potência no tiro, e além de tudo isso ele é super confortável. Eu gostei demais de ter testado o Valhas DX e entendo por que ele foi lançado 2 vezes no Random Collection. Afinal de contas, ele é muito legal de ser testado. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha conhecido um pouquinho mais do Valhas DX. Então deixa aí um gostei no vídeo, comenta o que é que você achou do Valhas DX, do design dele, qual das duas cores você prefere, a cor do anime em branco, que não é exatamente branco não, tá? Na verdade, esse Valhas aqui, ele é um pouco mais acinzentado. Se a gente pegar um Borrowman branco mesmo, como é o caso do Bottle Phoenix, você percebe que o Valhas é um pouquinho mais escuro. Mas me diz aí, você prefere o Valhas do anime, com essas cores vivas, esse verde lindo, ou você prefere o dourado, que traz aqui uma ideia de
raridade, de tesouro até eu diria. Muito bonito também com o núcleo especial. Qual deles você mais curtiu? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos de Battleman e conhecer um pouco mais de cada um dos modelos. Eu sempre vou fazer análises super detalhadas deles e a gente se vê numa próxima. Até lá!